A análise brutal de Palmeiras x River Plate. Primeiro tempo. Um massacre tático. Será que existe uma razão para um time fazer um primeiro tempo espetacular e um segundo tão abaixo? O Palmeiras contra o River Plate não só prova que sim, como escancara essa realidade. A primeira etapa do Verdão foi simplesmente brilhante, sem dúvida a melhor da temporada, ainda mais considerando a gigantesca importância do jogo. A marcação do Palmeiras, avassaladora. No campo de ataque, a intensidade era absurda, desarmando o River com uma frequência que beirava o ridículo. O resultado? O River Plate, coagido, cometia erros grotescos na saída de bola, que era de péssima qualidade. Não tinha como respirar. O lado esquerdo do Palmeiras era uma fortaleza. E o mais impressionante, nem precisou de superioridade numérica. A imposição foi coletiva. O meio-campo, combativo e produtivo com a bola nos pés. A troca de passes era rápida, a movimentação impecável. E a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, uma sinfonia. A mobilidade e a inversão de posicionamento entre eles confundiram completamente a zaga do River. Eles não sabiam de onde vinha o perigo. O Palmeiras não criou um caminhão de chances claras, é verdade. Mas o domínio foi absoluto. Uma imposição avassaladora que fez o River tremer. Mas, como sempre, o futebol tem seus caprichos. A partir dos 20 minutos, o ritmo do Verdão deu uma leve diminuída. E foi aí que as limitações do River começaram a aparecer. River Plate, o adversário que não assusta muito. Como eu já previa, o River tentou usar as laterais, com Montiel e, principalmente, Acunha muito acionados. Mas era um jogo sem articulação clara, apenas bolas aéreas que não chegavam a incomodar a defesa palmeirense. Era um time sem criatividade, sem a faísca que se espera de um gigante. E o Palmeiras ainda fez o segundo gol na reta final do primeiro tempo. Mais um passe maravilhoso de Flaco Lopes para Vitor Roque. O entrosamento desses dois está cada vez mais afinado. Parece que nasceram para jogar juntos. Uma defesa exposta como a do River é o prato cheio para essa dupla letal. Passe genial de Flaco. Finalização precisa de Vitor Roque. Os passes do argentino, uma constância absurda, criando chances claras a todo momento. E a confiança do Flaco, lá nas alturas. Tudo que ele tenta, dá certo. Tão confiante que arriscou do meio-campo para tentar pegar o goleiro Armani desprevenido. Flaco finaliza, dribla e passa a bola no mais alto nível. Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do Palmeiras atualmente. E não foi só ele. No primeiro tempo, o nível individual de todo o time foi altíssimo, com Andréas Pereira dando um verdadeiro show. Andréas Pereira, o maestro inesperado. Andréas foi titular ao lado de Lucas Evangelista. Confesso que, na escalação, pensei que ele seria mais útil recuado, como elemento surpresa. Mas é inegável, Andréas brilhou também mais à frente, retornando quando preciso e dando uma velocidade absurda ao jogo. Jogadas de primeira, fluidez impressionante na criação de oportunidades de gol. Ele simplifica o jogo. Seu movimento corporal? Impressionante. Não precisa ajeitar o corpo para executar o passe perfeito. Cobrou o escanteio milimétrico para o gol de cabeça do Gustavo Gomes e distribuiu vários passes excelentes. Foi o melhor em campo, sem discussão. E aí, curtiu a análise até aqui? Então já deixa o seu like para fortalecer o canal e garantir mais conteúdo de futebol. Segundo tempo, o erro fatal do Palmeiras. Mas aí veio o velho ditado popular: quando enfiar a faca, é necessário rodar. E o que o Palmeiras fez? Nada. Voltou muito abaixo do ritmo apresentado na primeira etapa, entregando a posse de bola de bandeja para o River Plate, que, esperto, já havia feito alterações mais ofensivas. Mesmo com a bola, o time argentino não criava. Atuava mais na base do abafa, enquanto o Palmeiras, recuado, abriu mão dos contra-ataques. O jogo ficou morno, sem emoção. Mas, quando você dá a bola para o adversário, como o Palmeiras fez, o risco de levar um gol, mesmo que desorganizado, é enorme. E foi exatamente o que aconteceu. O River fez um gol sem merecer e partiu para o abafa, quase empatando. Tudo isso porque o Palmeiras simplesmente parou de atacar, satisfeito com o 2-0.
Se o Verdão tivesse mantido o ritmo da primeira etapa, ou algo parecido, poderia ter feito mais 2 gols e matado a classificação. É um erro que não pode se repetir. O fantasma do passado e a tradição do River. Não é a primeira vez que o Palmeiras vacila. Nesta mesma Libertadores, nas oitavas de final, contra o Universitário, o Verdão fez um jogo de ida brilhante, vencendo por 4-0. Mas na volta, uma preguiça desgraçada, e quase tomou um sufoco. Na Libertadores, em que o Palmeiras foi campeão, eliminando o próprio River, fez um jogo de ida excepcional. Mas, no misto de preguiça e nervosismo, foi dominado pelo River na volta e quase foi eliminado. O time do River atual é muito mais fraco que o daquele confronto, é verdade. Mas tem uma tradição absurda, um treinador experiente de muita qualidade, além de alguns bons jogadores. Não dá para vacilar. O ritmo frenético que o Palmeiras impôs no início deveria ter durado mais tempo, ou, no mínimo, a manutenção da posse para controle do jogo. O Palmeiras demonstrou toda a sua superioridade contra o River em mais um grande primeiro tempo, como tem acontecido nos últimos jogos. Mais uma vez, a força do Palmeiras pelos lados foi evidente. Piquerez e Kelvin estiveram muito bem, dando amplitude e sendo agressivos para criar situações. Desde a mudança tática recente, os 2 laterais do Palmeiras sobem ao mesmo tempo, protegidos pelo Aníbal Moreno, que faz uma saída de 3, criando superioridade numérica contra os 2 atacantes do River, Driussi e Sala, que precisam ser acionados por Acunha e Montiel. O confronto ainda está aberto. É inegável que o confronto ainda está em aberto, longe de estar decidido. Apesar de o Palmeiras ter um time que vive grande fase e ser muito superior ao River, o time argentino provou, mesmo com algumas limitações, que tem condições de eliminar o Palmeiras. Especialmente se o Verdão não mantiver a mesma intensidade durante os 90 minutos. A lição está dada. E para não perder nenhuma análise brutal como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto!